Marcelo Herculano, qual é a sua maior batalha hoje? A minha maior batalha de hoje é manter toda a história que eu construí na minha vida. Daí a dualidade, né, Marcelo? Porque combate e humanidade, força no combate e cuidado. Nenhum treinamento vale a saúde da minha tropa. Marcelo Herculano, que prazer, meu amigo. E nós vamos falar sobre a sua maior batalha, como a mente de um fuzileiro se prepara. Que bacana, Marcelo. Um prazer ter você aqui comigo, meu amigo. E eu queria, na verdade, esse bate-papo rememorar muitas coisas dessa caminhada da gente, da nossa amizade. Te vejo como um grande homem, ser humano, um estrategista resiliente, mestre de tomada de decisões, né? Te acompanhei aí em 30 anos de uma longa caminhada, dentro e fora da Marinha do Brasil, no Corpo de Fuzileiros Navais. Acho que nós caminhamos paralelamente e depois, obliquamente, mas sempre juntos e nos encontrando. É um prazer ter você aqui, viu, Marcelo? Márcio, e sou eu que agradeço, né, esse convite, o privilégio de estar participando do seu projeto com o podcast. Já desejo sucesso, porque é só um desejo que já é um resultado, né? Porque eu não tenho dúvida alguma que vai ser um sucesso o podcast. E eu torço para isso, porque você é um camarada que merece. Você pode até hoje contar a minha história, mas para quem sabe a sua, como a gente conhece mais ou menos umas 3 décadas, como você disse, né? Mais de 30 anos de amizade, inclusive, trabalho conjunto e conhecimento das nossas histórias de vida. Eu sei que também você é um camarada de sucesso, que chegou aonde está agora e fazendo o que gosta, bem feito, muito bem feito. É um prazer estar contigo. Tá? Muito obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado, Marcelo. Bom, qual é a sua maior batalha hoje? Algumas batalhas, né, a gente tem que rememorar, mas a minha maior batalha de hoje é manter toda a história que a gente construi. Toda a história que eu construí na minha vida. Porque quando eu era muito novo, eu sempre tive medo de frustrar meu pai e minha mãe, pela forma com que eles cuidaram de mim e pela dificuldade com que eles tiveram na nossa história de vida. Então, eu tinha sempre esse pensamento: eu não quero nunca que meus pais fiquem tristes comigo por uma ação que eu tome, que seja deprimente, ou que deixe eles envergonhados por alguma coisa que digam que eu tenha feito e que realmente tenha feito, para que eles não se arrependam ou talvez fiquem desiludidos com o que eles fizeram para eu crescer como homem e de repente fazer alguma coisa errada. Então hoje ainda é querer manter o legado. A minha maior luta é manter o legado para continuar fazendo minha mãe e meu pai serem honrados. Meu pai já faleceu ano passado, em outubro, né? Do ano passado, mas ainda, obviamente, eu honro a memória dele, honro a memória da minha mãe, que é viva, graças a Deus. Que eu faça as coisas certas e mantenha isso certo, para que quando lembrarem de mim, quando eu me for, né, que um dia eu irei, as pessoas falam: pô, esse camarada aí deixou uma história boa, a gente pode contar ela quando quiser, porque não vamos deixar ninguém triste com isso. Me parece, então, Marcelo, que é um sentimento seu, mas acho que é um princípio de quase todas as formas de convivência humana, seja nas religiões, seja naquelas que não propagadas pelas religiões, mas que intrínsecas às pessoas, honrar pai e mãe. Bacana, lindo demais. Me parece que se isso é presente hoje, já um homem maduro, já sem o pai presente aqui, isso exigiu disciplina, foco, caminhada, trajetória, né? Conta aí um pouquinho. Sei que, assim como eu, nascido na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, teve uma caminhada aí, né, vindo de família simples, né? Me conta um pouquinho aí da sua trajetória de disciplina, foco, para que a gente chegasse na análise desse cenário da pessoa que você é hoje, do exercício profissional, desse legado. A história é boa, eu tenho honra, inclusive, dela, né, por conta de ter nascido no Rio de Janeiro, como você falou. Nasci em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, mas não era um dia da elite de Botafogo, óbvio, né, da zona sul. Meu pai era porteiro de edifício. Na época que ele trabalhava como porteiro de edifício, ele tinha direito a um apartamento nesse próprio prédio. Então, minha mãe morava com ele, era casada, e eu nasci em Botafogo, morei em Botafogo, depois morei no Flamengo há algum tempo.
Quer dizer, morei no Flamengo, depois morei em Botafogo um tempo, mas nasci em Botafogo no hospital, numa maternidade ali perto do Rio Sul, quem conhece Rio de Janeiro sabe. E foram 7 anos morando na zona sul do Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, mesmo naquela época, eram oportunidades diversas de ter seguido o caminho errado. Estudava escola pública, né? Muitas pessoas de classe média baixa ou classe baixa estudando junto, muitas pessoas com pensamentos diferentes, com caráter diferentes, com jeitos diferentes de agir, e a gente poderia muito bem ter desvirtuado. Mas como eu disse, desde novo, muito novo, eu tinha medo de desonrar minha mãe, tinha medo de deixar ela frustrada e, obviamente, pela força também da persuasão de mãe e de pai. Vocês entendem o que é persuasão de pai e mãe naquela época, né? Hoje eu tenho 54, então você sabe como era a persuasão. E eu não queria nunca, eu não gostava de chamar a atenção, não gostava de fazer as coisas erradas, apesar de fazer, obviamente, algumas coisas que, graças a Deus, não eram graves. Quando minha mãe separou do meu pai, aí sim, nós fomos morar na Baixada Fluminense, eu já por volta de 8 anos de idade, e daí eu comecei a dar muito mais valor do que eu já dava à minha mãe. Nesse sentido, porque meu pai continuou morando na Zona Sul, trabalhando nos prédios que ele trabalhava, mas minha mãe foi morar comigo sozinha com a minha irmã. Éramos um casal, minha irmã 1 ano mais velha que eu, ou seja, ela tinha por volta de 9, por volta de 8, e minha mãe construiu uma casa do zero. Ela alugou eu não vou chamar de kitnet, não tem como chamar de kitnet, era como se fosse um espaço, como se fosse uma casa, que o banheiro era dentro da sala, a cozinha era dentro da sala, era um cômodo de mais ou menos uns 3, 4 metros quadrados que a gente morava enquanto ela estava construindo outra casa. Então a gente morava, chegava de dia, tinha rotina de gente grande. A gente saía 5 da manhã para pegar o Japeri, que era um trem, quem fala Japeri, quem mora no Rio conhece, sabe bem, um trem lotadíssimo. Roda uns 40 quilômetros da Baixada até o centro do Rio. Né? Muito longe e horas, né? Porque naquela época não tinha essa velocidade. Então chegava no Rio, ia para a escola, minha mãe deixava a gente na escola e ia trabalhar. Era doméstica. Meu pai era zelador e porteiro. Voltava, estudava, quando terminava a aula. Aí ela pegava a gente na escola, voltava para o apartamento onde ela trabalhava de doméstica, quando terminava o expediente, 5 horas da tarde, 5 horas, voltávamos, pegava o ônibus para o Central do Brasil, Japeri descia em Nova Iguaçu e ia para essa casa. Disciplina forçada desde novo. Desde novo. E a gente... Eu não lembro assim de sofrer. Eu lembro de saber que estava num trem apertado, minha mãe vinha batendo papo com a gente, fazendo carinho, perguntando o que tinha acontecido. Se ela com certeza estava morta, e eu obviamente não notava aquilo, cansada, mas queria dar atenção pra gente, para prestar atenção no que a gente estava fazendo e o que tinha acontecido no nosso dia, já que ela não tinha passado o dia praticamente com a gente, né? E no final de semana a gente fazia o quê? Pegava tijolo, areia, saquinho, como era muito novo minha irmã, a gente pegava um saquinho de 1, 2 quilos de areia para ficar ajudando ela a levar para o local da obra onde ela estava construindo a casa, em Juscelino. E a gente ficava ajudando ela carregando tijolo, areia, até construir a casa. Então ela construiu desde a sapata da casa, desde a estrutura inicial até as paredes, com o pedreiro que ia assentando, a gente carregava o material, porque não tinha dinheiro para pagar um auxiliar. Então a gente fazia isso na semana. Então nossa rotina de semana era ir para o trabalho com ela estudar, e no final de semana ajudar a montar a casa. Então isso me deixou muito orgulhoso da minha mãe. Na época, óbvio que a gente era criança, não achava tão bom, mas a gente não reclamava, porque a gente sabia que tinha que ter um lugar para morar. E ao longo da minha vida eu fui levando isso como um exemplo de vida. Determinação, fazer aquilo que tem que ser feito independente das condições, para que a gente tenha um resultado final. E aí eu fui entrar para a Marinha porque na verdade eu queria ter um trabalho e sempre gostei de ser responsável. Eu vou fazer um corte rápido para uns anos atrás, quando eu estava na ativa. Um dia um comandante foi fazer uma vistoria dentro da divisão de saúde, eu era o mais antigo da divisão de saúde, e ele perguntou: Sub, quanto tempo você tem de marinha? Há quanto tempo você é fuzileiro? Aí eu falei: pô, comandante, eu sou fuzileiro desde criança, desde que eu nasci. O fuzileiro se forja na caminhada, na estrada da vida. Porque eu lembrava do que eu tinha passado quando eu era menino. Então, por que se acham, e como eu já tinha uma vida como fuzileiro, tudo aquilo que eu passei como fuzileiro me rememorava a minha disputa de vida lá atrás, antes de entrar. Talvez aí valha a máxima, né? A expressão em latim, ad sumus, aqui estamos, ou seja, não só nos tornamos, mas estamos. Né? Bacana. E aí, daí pra frente, eu fui fazer um concurso, e aí, o primeiro concurso foi aprendiz de marinheiro, eu não passei, com 2 colegas, um passou e outro ficou reprovado no exame de saúde. No ano seguinte eu fiz para fuzileiro por incentivo também de outro colega de escola, todas as vezes era incentivo de alguém: pô, vamos ser fuzileiro. Aí disseram: pô, fuzileiro é danado, fuzileiro é o cão chupando manga, é a elite da Marinha do Brasil. Eu falei: pô, quero ser esse cara aí. E fomos fazer o concurso, aí eu consegui passar, entrei na turma de
de junho de 1989, 19 de junho de 1989, eu ingressei, entrando pelo portão do Centro de Recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais, em Campo Grande. E de uma faixa... Outro dia eu estava lendo a lista de 400 e poucos alunos, eu fui o 24º no final do curso. Que bacana. Então eu achei muito legal. Eram 4 companhias de fuzileiros formando ao mesmo tempo, na época no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito orgulhoso. E quem pergunta assim, pô, você sofreu no curso? A gente sofreu em conjunto. Mas psicologicamente e fisicamente... Individualmente você levou o curso. Eu levei o curso tranquilamente. Por quê? Eu fui preparado para o pior. Preparado com a disciplina, o foco, a luta, os desafios, né? Exato. Bacana. Te conheci 92, 93 ali, pouco tempo depois disso, né? Já você no batalhão de engenharia, cabo, todo mundo passava, um cabo respeitado ali, né? Dentro da especialidade, carregando não somente as insígnias e aí todas as estruturas do Corpo de Fuzileiros Navais, mas também uma cruz vermelha, né? Esse aqui é o símbolo que você continua carregando hoje. E conheci na época, eu via os preparativos acontecerem, eu servia numa unidade diferente, mas dentro da mesma estrutura ali da base, né? E eu via você passar e junto com os demais e soube, né? E conheci a época que você cumpriu uma missão no exterior, com as Nações Unidas, né? Representando o Brasil. Fala um pouco disso daí pra gente, Marcelo. É isso. Para ser justo com a linha do tempo, né? com as datas, eu fui cursar em 1994, especialização em enfermagem, que para quem não conhece, na Marinha, especialização em enfermagem, na minha época era para ser auxiliar de enfermagem, auxiliar em enfermagem, e depois, quando a gente era sargento, era técnico em enfermagem. Uhum. Então, entramos como 20 fuzileiros, 25 profissionais da Armada, que eram marinheiros, para o curso de especialização em enfermagem. Foi muito legal, porque eu era o último da lista, porque eu era o mais moderno de todos. Uhum. E eu tinha escolhido a profissão, por conta do nosso falecido Aladark. Ele foi um exemplo para mim quando eu servi no batalhão de fuzileiros navais, o primeiro batalhão Riachuelo. Quando eu vi ele trabalhando, eu achava o máximo. Por quê? Ele tinha toda a pinta de um fuzileiro naval brabo, aquele camarada, um negrão grande. Você olhava para ele, parecia que era bruto, mas quando a gente entrava na divisão de saúde para ser atendido por ele, ele era exatamente o profissional que eu achava que eu precisava encontrar quando a gente precisa de alguém para cuidar da nossa saúde. Bacana. Técnico, resiliente, educado. Memorável. Ele, né? E ela dar que devo as honras a ele. Por hoje eu ser da área de saúde, foi muito por incentivo e exemplo que eu via com ele quando eu era soldado. Então, me formei, e eu entrei como último da lista, porque era para antiguidade, e quando eu terminei, eu era o primeiro da lista. Eu fiz a lista virar de cabeça para baixo, porque eu fui o primeiro colocado. Aí a resiliência, o sucesso, a preparação. Eu sempre digo, Márcio, que eu tenho eu não tenho vergonha de dizer. Eu não me considero um cara inteligente, mas me considero determinado e esforçado. E quando eu sabia que eu não aprendia alguma coisa, eu não sabia de verdade, ou não conseguia compreender, eu virava à noite fazendo isso, para poder aprender. Hoje, graças a Deus, isso me fez... hoje, inclusive, quando eu ministro minhas aulas, palestras, eu faço isso. Mas no passado, era assim. Eu não assistia uma aula, porque os marinheiros, eles vêm de uma formação preparando eles para aquela especialização. A gente não, fuzileiro, você escolhe a especialização ou consegue a vaga de acordo com a pontuação que você tem ao longo da sua carreira de soldado. Uhum. Eu consegui a vaga por conta da minha pontuação. Então fui cursar enfermagem por isso, que era um dos últimos, porque eu era muito moderno, mas tinha pontuação para estar na equipe dos antigos. Quando terminou, fui primeiro colocado dos fuzileiros. Eu fui terceiro no geral de 45 alunos, fui terceiro no geral, mas dos fuzileiros fui primeiro, garantindo minha vaga para o curso de formação de sargentos sem prova. Então essa que a gente chama de atuação destacada, com média acima de 9, eu tinha a vaga para ser sargento sem precisar fazer prova. Então foi muito legal. Bacana demais. E conta aí como foi essa seleção para a ONU depois lá na engenharia. Como cabo, né? Foi engraçado porque eu fui na UNAVEM, né? Na época chamava UNAVEM. Começaram a convidar, ter que levar engenheiros fuzileiros navais no batalhão de engenharia, porque aí, como cabo, eu fui servir no batalhão de engenharia de fuzileiros navais, onde a gente se conheceu lá na região de Caxias, né? E tinha ido uma primeira turma, eu já não estava no batalhão, tinha um amigo meu que tinha ido, que era o Freitas, EG, e ele falou, cara, pô, vale, o negócio é feio lá, hein? O bicho tá pegando, guerra civil, a gente terminou a guerra civil lá e agora estamos retirando Minas e... E onde foi esse país? Foi Angola, em Angola. A gente foi para a África e Angola para reconstruir, né? Depois da guerra civil a gente foi retirar as minas, relançamento de pontes, para reconstruir a cidade. E eu fui na terceira turma, então na VEM 3.
E para eu ir, eu tive que fazer o curso de engenheiro de combate, porque ainda na época não consideravam vagas para colocar um EF dentro da equipe, para falar assim, ó, tem que levar um EF. Hoje em dia, qualquer missão vai um especializado em socorro de combate. Ok. Na época, não, nem existia o curso de socorro de combate. A gente fazia o curso de primeiros socorros do curso de Aquele especialização. hospitalar, básico, né? E a gente aprendia alguma coisa com os bombeiros, porque tinha um curso com os bombeiros, que também é um APH civil. Mas a gente já sabia alguma coisa. E quem gostava, aprendia um pouco mais. Quando me convidaram, o tenente falou assim, vai ter que fazer o curso de engenheiro de combate com a gente aqui, dentro do batalhão, para você conseguir. Eu falei, então tá bom. Cara, excelente. Comandante Xerém, comandante José hoje, na época, tenente Xerém, tenente Xerém. Tenente Xerém e tenente José. E eles tiveram essa sacada máxima, porque eu fui. Fiz o curso de engenheiro de combate para ficar com uma carta na manga, tipo, ele tá indo como engenheiro de combate. Okay. Mas era para ser o cara que vai cuidar da galera. E aí eu fiquei lá na África de 1996, junho de 1996 a janeiro de 1997. A gente passou Natal e Réveillon em Angola, reconstruindo Angola. E foi uma experiência sensacional. Porque, primeira coisa, eu descobri que estava na vida real, atendendo vítimas de minas terrestres reais e que eu não sabia tudo que eu deveria saber na área de saúde. Ou seja, o trem que te forjou a disciplina, na trajetória da família, o início da carreira, te apresenta mais um episódio que exigia de você estratégia, disciplina, foco, dedicação. E autoconhecimento, porque eu descobri claramente que eu ainda não era aquele profissional que eu achava que era. Bacana demais. Depois desses anos aí, Marcelo, nós nos encontramos novamente em Brasília, né? Cenário do Rio de Janeiro, mais à frente, anos depois, décadas depois, né? Novamente em Brasília, e me parece que a minha proposta aqui, né, convidando os amigos, né, o tema que apresento, podcast, debate que marcam história, sempre vai estar vinculado a um processo judicial, uma história, trazer para o nosso público como que a vida e o direito, né, e os processos judiciais de alguma forma se entrelaçam. E mais à frente a gente vai tratar desse episódio agora, esse acontecimento que resultou num processo judicial um pouco mais adiante, mas que também tem a ver com esse aspecto da sua vida, da sua carreira, né? Nós vamos certamente precisar de um episódio bem peculiar só para a gente tratar do processo, que eu creio que vai deixar para a gente um pouco de desejo de querer mais, um pouco de curiosidade. Mas teve uma situação embrionária envolvendo esse socorrista, esse enfermeiro, esse fuzileiro, esse homem nesse processo de preparação, né? Já que a gente está falando aí, né, dessa trajetória, dessa caminhada, conta pra gente o que aconteceu, você já aqui em Brasília, onde é que você estava, qual a unidade, conta esse episódio aí que envolveu esse acidente. Foi muito interessante porque eu cheguei em Brasília em 2009, né? Então, eu já tinha passado um período fora do Rio de Janeiro, em Salvador, 2013 a 2007, voltei para o Rio de Janeiro em 2008, fiz o curso de enfermagem operativa em 2007, em 2008 servi no centro de recrutas, que depois era... o comandante esqueci o nome do centro de recrutas hoje. Era Ciadeste hoje? Não, era lá no Rio. Ah, no Rio, Ciampa. Ciampa, já era Ciampa, aí me convidaram para ser instrutor de recrutas lá. Por que eu estou puxando esse pedaço? Porque com essa minha ida para o Ciampa para ser instrutor de recrutas e componente da equipe de saúde do Ciampa, entrou na minha caderneta registro que eu era instrutor. Bacana. E eu já ministrava algumas aulas para os colegas de quartel de primeiros socorros. Era obrigatório, inclusive, para o cabo ministrar curso de primeiros socorros para poder reimplantar para a necessidade do pessoal aprender. Treinando a tropa como um todo, para que todo soldado, todo cabo, todo sargento tenha uma noção básica de primeiros socorros. Soubesse fazer o mínimo. Faz parte do nosso livro, o manual básico, né? Exato. Tem dentro das disciplinas que um fuzileiro estuda ali a parte de primeiro socorro. Todo fuzileiro naval tem que ter um básico de primeiro socorro, né? Exatamente. Assim, né? A Marinha dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, eles 100% dos profissionais, dos militares, são treinados em APH, em combate. E a gente deveria também ter feito isso lá desde o começo. Mas, quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei no grupamento de fuzileiros navais. E fiquei um ano. Nesse um ano, todas as vezes que tinha alguma instrução, eu era escalado para ministrar uma instrução para a equipe do quartel, profissionais do quartel, ou até mesmo a minha equipe de saúde. E já tinha sido destacado algumas vezes para forças externas, né? Fui para a Polícia Militar ministrar curso, aí me chamaram para ministrar um curso para a Cruz Vermelha Brasileira no meio do ano de 2009.
Saí de Brasília, fui para o Rio de Janeiro para ministrar um curso para a Cruz Vermelha Brasileira de instrutores de primeiros socorros e voltei. Quando eu voltei, eu tive que ser transferido para o CIAB. Qual a motivação? Se meu pendor, né, eles chamam de pendor, se a minha tendência era instrutoria, o que eu estava fazendo no quartel de grupamento? Era para estar no quartel de instrutoria. Então o CIAB é um centro de formação. Centro de formação. Hoje acho que até mudou o nome também. Era Centro de Instrução e Adestramento de Brasília. Hoje eu não lembro se mudou. Eu sei que mudou, mas eu não lembro qual o nome, aí eu não vou ser responsável. E lá se formam o que nesse centro? No CIAB, à época. Ou se formavam esse tempo, né? Na época. Formavam marinheiros conscritos, né? 2 pelotões, 4 por ano, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre. Fuzileiros, na companhia de fuzileiros, e hoje tem mais companhias de fuzileiros, tem 2 companhias de fuzileiros. E os marinheiros, os cabos RM2, sargentos RM2 e oficiais RM2, que são reserva não remunerada da Marinha, os temporários, né? Chamados temporários. Então formavam todos esses. Eles iam para lá para fazer o curso inicial, né? Para poder ser oficiais temporários ou praças temporários. E eu fazia parte de todas as instruções, inclusive era um dos responsáveis pela equipe de instrução dos marinheiros, que a gente chama de MNRC, Marinheiros Recrutas. E aí, o que aconteceu nessa sua trajetória indo para lá ser instrutor? No militarismo, nunca você tem uma função só, né? Sempre você acumula alguma coisa. E eu era da saúde, inclusive eu era o mais antigo da divisão de saúde, algumas vezes, né? Outras chegavam alguém mais antigo, mas geralmente eu era o mais antigo. E tinham instruções. Numa época, um comandante muito, muito experiente, muito antigo, Comanf, aqueles caras, né? Altamente preparados, comandos anfíbios. E ele tinha o hábito de, por semana, fazer uns treinamentos físicos junto com a tropa, obrigatoriamente. E uma dessas foi um dia que ele queria que o pessoal fizesse natação pela manhã. O regresso era às 9h. Chegada no quartel, o pessoal era 9h. Mas nesse dia ele escalou todo mundo chegasse antes das 7h para que às 7h a gente estivesse na piscina para fazer natação. Só que era um período de frio em Brasília. E todos entraram na piscina que ele tinha escalado. Só não entrou na piscina quem estava... as mulheres que estavam em período menstrual e os homens que estivessem com a saúde debilitada por algum motivo, alguma dispensa de saúde. Com exceção disso, todos deveriam estar lá. Inclusive ele, inclusive nós. Mesmo o apoio de saúde tinha. E aí entramos. E em um dado momento nessa piscina, eu observei que tinha um soldado, e eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas soldado Marques, ele começou eu senti que ele estava com muito frio, e todos estavam com muito frio. Sim, mas eu senti que ele estava apresentando as características que eu, como profissional de saúde, deveria conhecer, e ele conhecia, de hipotermia. Daí a dualidade, né, Marcelo? Porque combate e humanidade. Força no combate e cuidado. Conta aí pra gente. É exatamente isso. Pô. Dentro da piscina, eu era mais um fuzileiro da tropa treinando junto com o comandante. Mas dentro da piscina eu também era o outro cara que tinha tomado conta de todo mundo, porque eu queria estar atento. E eu via que o cara estava sofrendo, eu via o soldado está sofrendo. Eu estava numa extremidade da piscina, ele estava em outra. Mais do que os outros, né? Todos estavam sofrendo, mas ele estava indo para a parte extrema da coisa, porque era um treinamento e tem uma frase que eu aprendi com os fuzileiros norte-americanos no Rio de Janeiro, quando a gente fez uma Unidas juntos, lá na Ilha de Marambaia, que a gente ficou esperando os fuzileiros subirem a Ilha da Marambaia para fazer um treinamento de simulação de invasão de cabeça de praia. E nós ficamos a madrugada toda na chuva, no vento e debaixo dos mosquitos, aquelas muriçocas gigantes da Marambaia. Nós ficamos a noite toda protegendo a elevação do morro, sentados, porque não dava para deitar, porque era uma elevação tão inclinada que a gente tinha que ficar escorado no morro para não cair e não dormir para não rolar. E os fuzileiros ficaram lá embaixo para, quando desse um certo horário, eles invadirem e a gente fazer o treinamento de defesa da cabeça de praia. Passou a noite toda, os fuzileiros não subiram. E aí, no dia seguinte, a gente, acordado a noite toda, falou, comandante, o que aconteceu? O tenente, né, que era o comandante do nosso pelotão. Aí ele, vou perguntar também. Reuniu lá a pessoa, o que aconteceu? Aí o fuzileiro falou assim, nenhum treinamento vale a saúde da minha tropa. Se eu vou treinar e vou deixar ele debilitado, como é que depois eu vou fazer o combate real se eu perdi um fuzileiro? E eu lembrei disso depois, 1000 anos depois. Né? Esse tempo todo depois eu falei, cara, e na piscina volta isso veio à sua mente. Por que esse cara vai sofrer ali se não precisa? É um treinamento. Se é um treinamento, dá para saber que ele não está apto ainda. E ele pode treinar ele depois um pouco melhor. Só isso. E aí eu fui pedir pro comandante, o soldado tal estava passando mal, ele está com características de hipotermia.
E ele falou assim, ó, vamos fazer um pacote cutiária, então, já que a gente está com frio, vamos aquecê-lo. Só que eu nunca vi pedra de gelo aquecer outras pedras de gelo. Né? Todos estavam com frio, todos estavam gelados. Como é que ia aquecer? Pacote cutiária, para quem não sabe, é uma técnica que a gente abraça, todos fazemos uma roda em volta de quem está com mais frio, todos se abraçam e tenta fazer troca de calor. Troca do calor humano. Calor humano. E não deu certo. Mas na piscina é mais difícil, né? Não deu certo, porque a gente estava parado, a gente estava praticamente com os pés no chão, a gente não estava nem flutuando, porque a piscina não tinha profundidade para isso, e ele também estava na parte mais rasa, mas ele estava gelado. E ele começou a ficar com a ponta do nariz roxa, bochecha roxa, ponta da orelha roxa, características claras de cianose de extremidade, que é má perfusão tecidual. E eu falei, galera, vou levar. Aí o comandante, não tira. Eu falei, comandante, eu preciso levar. Peguei, puxei o menino para fora da piscina, botei nas costas e corri para a saúde. Da piscina para a saúde, dava mais ou menos uns 200 metros de distância, 300. E você saiu carregando ele? Carregando nas costas e pedi. Assim que eu saí, ó, quero todo mundo, quem puder, pega. Aí quem não estava fazendo treinamento era obrigado a estar na borda da piscina. Ok. Então eu falei, quem estava na borda da piscina, que inclusive tinham oficiais femininas e os outros que estavam com dispensador, eu falei, eu quero que peguem cobertores rápido para mim. Corri para a saúde, coloquei ele na maca, daqui a pouco chegou gente com um montão de cobertor, botei sobre ele. O médico de bordo, ele não estava autorizado a não chegar tão cedo, ele era o único que não precisava chegar tão cedo, era também um médico RM2, e dessa vez eu vou fazer questão de dizer o nome, Dr. Paulo Guimarães, hoje ele é um cara renomado na internet, @Dr. Paulo Guimarães Júnior. Depois vocês procuram, ele é sensacional, hoje ele trabalha com a medicina que cuida do corpo da galera, fala de emagrecimento, mas é muito bom. Endocrinologista, é muito, muito bom. Então ele estava de médico e eu fiz contato com ele pelo telefone, porque ele tinha contato direto. Eu contei a história para ele rápido, herculano. Quanto é que tá a temperatura? Eu falei, tá menos de 32. Ele tá em hipotermia. Eu falei, eu sei. Já peguei 2 acessos venosos. Ele falou assim, pega 2 acessos, já peguei, coloca soro aquecido nele. Já tinha mandado também colocar o soro para aquecer na cozinha, porque a gente não tinha aquecedor dentro da saúde. Só que a minha sorte é que a cozinha era uma parede da divisão de saúde. Sim. Nessa, eu peguei. E qual foi o maior problema desse atendimento? Porque a gente conseguiu estabilizar. Se ele parasse, o médico falou assim, exatamente assim, Herculano, ele não pode fazer uma parada. Se ele fizer uma parada, a gente não tem como reverter. Porque ele está muito frio, não vai ter perfusão para chegar no cérebro. E eu segurei, aqueci, coloquei o acesso venoso, botei o soro aquecido, e logo depois chegou uma comitiva de oficiais que estavam na piscina, e o comandante chegou para a chefe da divisão de saúde, que era uma dentista, que não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia por que eu estava agindo daquele jeito, ela sabe que a correria, a emergência... Ela sabia que era alguma coisa urgente, porque ela confiava em mim, sabia que eu tinha competência para reconhecer uma emergência, mas disse... Ele chegou e perguntou, ô, encarregada, e aí, como é que tá o soldado? Ele usou a terminologia que a gente gosta de usar, a gente usava muito, eu não vou usar que eu acho pejorativa até hoje, mas ele usou. E eu falei assim, ela falou assim, eu não sei, comandante, tem que perguntar pro EF, ele que sabe. Só que ele não queria falar comigo, porque eu tinha, nos nossos termos militares, eu tinha rebarbado com ele. De alguma forma, você acabou dando a prevalência ao estado de saúde, não para se subordinar, não para violar aquele comando de não fazer nada ali, de não retirar, mas até mesmo para preservar a própria autoridade. Porque se acontece alguma coisa mais grave, a vida daquele soldado ali repercutiria também na responsabilidade de todas as autoridades militares que estavam ali. Exato. Apesar de você estar imbuído com aquele sentimento lá que você aprendeu com os americanos, da sua formação de enfermagem, tudo que se vê. E aí vale uma memória aqui, né? Você estudou no Hospital Naval Marcílio Dias, para quem hoje em dia o tempo passa, né? As pessoas não têm a referência, mas foi o único hospital no Brasil que tinha condições de receber os acidentados do Césio de Goiânia. Exato. Um hospital terciário grande, um hospital militar de formação ampla, né? Então essa formação que veio sua acabou desembocando ali, né? Por eu conhecer essa história, tivemos até um episódio muito triste, e fica aqui a memória, né? Acho que é sempre doloroso para a gente falar. A comandante que estava lá na escola de saúde recentemente foi conhecida aqui no Hospital Naval de Brasília, né? Foi vitimada por uma bala que entrou, né, pelo hospital, uma munição de arma de fogo grave, né, que saiu do morro e matou essa comandante, capitã de mar e guerra lá, né? Muito triste. E essa sua formação não era para você se insubordinar ali aos militares, mas era para você preservar a vida do rapaz, que de alguma forma estava preservando também toda a estrutura militar. Automaticamente é preservar todas as pessoas que estavam em volta, porque era uma atitude
que não houvesse uma abertura de um inquérito policial militar por conta de uma lesão corporal grave ou até a morte, que obviamente iria incidir em todo mundo, a partir do profissional que seria da saúde. E você até também seria humano. responsabilizado e todos Claro. os demais. Alguém, Márcio, ia falar assim, se tinha enfermeiro lá, por que o enfermeiro não falou? Não interviu. Exato. Na verdade, intervi algumas vezes e foi negada para mim. A terceira vez eu fiz por força sentir de imbuído, dever. Exato. força de dever, missão cumprida. E fui. Então, esse garoto, inclusive, não tá mais na Marinha, ele saiu da Marinha. Abriram uma sindicância por conta disso, porque eu não sei como, e juro para você que eu não sei. Vazou isso para a imprensa, então acabou abrindo uma sindicância, tivemos que responder no Ministério Público, foram várias testemunhas, inclusive o comandante, o imediato do quartel, eu, a oficial, o médico, a encarregada que era dentista, e muita gente foi responder. Todas as pessoas que estavam na piscina praticamente foram chamadas para responder para saber o que aconteceu, porque alguém contou essa história no Ministério Público e reverberou. E quis saber, né? A sorte que, como profissional, a gente sempre, além do atendimento, faz um registro. Sim. E eu fiz o meu registro de enfermagem, ele fez o registro médico e ficou tudo guardadinho. Então, todas as vezes que foi solicitado, a gente entregou e deu tudo certo. O militar foi salvo. O médico chegou correndo no hospital, apareceu lá para poder avaliar ele mais clinicamente, além do que eu já tinha feito, mas já está tudo pronto. Então, graças a Deus, deu certo. E o comandante, infelizmente, ficou um pouco insatisfeito com a minha atitude naquela época. A partir daí, ele começou a me chamar de Super Sargento Herculano. Todas as vezes que ele ia falar, me dirigir a mim, ele falava assim, e aí, Super Mas você Sargento percebia Herculano? que era um sentimento de valoração ou que tinha uma certa crítica? Assim? Na verdade, era ambíguo. Porque as pessoas do quartel realmente rendiam homenagens por conta de ter salvo o menino. Mas ele se sentia um pouco frustrado porque eu não... Ele interpretou como uma insubordinação. Como insubordinação, não respeitar a ordem direta dele nesse momento. E aí, todas as vezes, para ele, como deu tudo certo, não agarrou para ninguém, como a gente gosta de falar, né? Não agarrou para ninguém. Aí ele me chamava de Super Sargento Herculano para lembrar de que eu tinha sido insubordinado a ele e que, muito provavelmente, se eu fosse inteligente, eu não iria fazer de novo. Poxa, mas aí talvez você tivesse um outro peso, né? De responder por um homicídio, ainda que culposo, né? Essa ambiguidade, né? Aí daí talvez a gente consegue rememorar o tema desse nosso bate-papo aqui. Bacana demais. Bom, me parece que aí a gente sai, né, da preparação, a gente sai de todos esses caminhos assim do campo de batalha para uma sala de audiências, né? Ou seja, o cenário humano de formação, de tudo, acaba virando uma questão jurídica, né, que vem se desembocar mais à frente. Bacana essa trajetória, Marcelo. Eu sei que num outro episódio a gente vai conversar mais detidamente sobre isso, né, e sobre o que resultou a partir daí, desse processo. Eu sei que depois você enfrentou batalhas pessoais de saúde, né? Enfrentou algumas caminhadas bem difíceis. Hoje, já para nossa alegria superada, a gente vai falar sobre ela também, né? Foi parar na rede SARA de tratamento, precisou de neurocirurgia, que ambiguidade, né? E eu vou abrir um espaço aqui fora do contexto. Eu me recordo que com essa sua capacidade de ser um enfermeiro socorrista de combate, aquele preparado ali, um tempo desses, alguns anos atrás, alguém me conta que estava havendo um trânsito meio afogado aqui numa das vias de Brasília e tinha acontecido um acidente, e aí vê um carro se embrecando no meio dos outros ali e tal, e um cara doido para o carro, abre a mala, puxa um equipamento de socorro, e mesmo tendo autoridades policiais, bombeiros, tudo lá, o cara consegue chegar e dar sua contribuição antes desses mesmo, e alguém vira para mim e fala, rapaz, era o Herculano. Né? Então, essa forja, essa preparação, ela se dá não só, a gente não está aqui construindo uma ideia, contando casos para de repente gerar alguma impressão, mas na verdade debates que marcam a própria vida, a própria história, um bate-papo sobre isso, né?
Rally dos Sertões. Que orgulho, que bacana. Eu, quando vejo os vídeos, você me manda e vejo na TV e tal, fico imaginando cada etapa. Conta aí o que você faz lá, que equipe você integra, como é que é esse evento que faz parte dessa sua caminhada onde você continua aí honrando seus pais. É muito, muito legal também. E isso, quando eu lembro, né, de como eu consegui ocupar esse espaço na equipe, eu fico muito mais orgulhoso. E eu sempre vou ser orgulhoso da história que a gente, né, monta que dá certo, porque nada foi feito de qualquer forma. Quando começou, eu hoje faço parte da equipe médica do Rally dos Sertões, a equipe médica oficial do Rally dos Sertões. Essa equipe vai há anos, tem 10 anos de história no Rally dos Sertões. Eu estou desde 2020, então eu estou indo para o meu 5º ano de Rally dos Sertões, mas já estive nesse meio no Rally do Jalapão e haverá um outro Rally esse ano. Vou participar do Rally dos Sertões agora de 24 de julho a 4 de agosto. E depois ainda vai ter um Rally em setembro, que me convidaram também, que a minha equipe técnica vai participar, e a equipe técnica Alfa, que é a qual faço parte, eu sou um componente médico da equipe médica dentro de uma equipe técnica, e a gente vai participar de um outro rally em setembro, vai ser muito legal. Então, esse ano eu vou cumprir duas missões legais. Qual é a minha missão lá? Eu sou da equipe de pista, de prova, né? Eu faço parte da equipe de trilha, que eles chamam. A gente fica em picapes. São 7 picapes, às vezes menos, às vezes mais, depende do tamanho do rally, para ocupar trechos da prova a cada dia. A gente chama de especial, né? Uma especial cada dia que sai uma largada e termina, tem um especial que é para carros, motos, UTVs e carros, motos e UTVs, né? Que são enquadrados os bugões, os UTVs são aquelas gaiolas e as motos são as motos em geral. E a gente fica na trilha. Então eu fico num trecho específico de uma quilometragem específica e eu fico aguardando se houver algum acidente naquele período, naquele trecho da onde eu estou para frente, eu vou socorrer. Nunca, é uma regra, né? A gente não deve voltar na contramão para socorrer, até porque vem outros carros em prova no sentido da prova. Então, se houver um acidente atrás do trecho que eu estou, quem socorre é a equipe com o componente médico que está mais atrás, independente da quilometragem que esteja. Raríssimas exceções serão quando eu estiver muito mais perto do trecho atrás de mim do que quem vai vir no fluxo da prova. Aí para-se a prova, eu volto na contramão para socorrer, ao invés de esperar um outro que está numa distância muito maior para dar prioridade à chegada rápida à vítima do acidente. Como eu consegui essa vaga? Que é muito legal. Eu dei aula pro chefe da equipe médica, o diretor médico. Ele foi meu aluno. O Dr. Vigorito, Jorge Vigorito, ele é um camarada sensacional, altamente humilde, porque ele foi meu aluno. Eu sou técnico em enfermagem de formação, sou paramédico formado no exterior, mas essa minha paramedicina formada no exterior, no Brasil não é nada, porque não existe a profissão de paramédico no Brasil. Então, para o Brasil, eu não tenho competência de nada como paramédico, mas eu tenho conhecimento que eu posso transmitir. Né? Então, é isso que eu faço. E ele foi meu aluno no curso de controle de hemorragias básico e avançado. Gostou, acho que da didática, elogiou, agradeceu, e depois ele me convidou. Marcelo. Ele me chama de Herculano também. Às vezes eu até fico me confundindo, porque poucas pessoas da minha vida me chamam de Marcelo. Meu nome é Marcelo Herculano hoje, né? Profissionalmente, inclusive. Mas muita gente me chama de Herculano. E até quem me conhece como Marcelo me chama de Herculano, que acho que, sei lá, gosta mais. Ou nome forte, eu não sei. Minha mãe, que me chama de Marcelo, até alguma namorada que eu tenha, fala assim, é mais fácil chamar de Marcelo, mas às vezes, quando quer brigar, faz o quê? Herculano. Então, quando ele chegou e falou assim, pô, você quer dar um treinamento pra gente, cara? Vai ter um treinamento todo ano, a equipe é profissional pra caramba, todos os anos se reúnem para fazer um treinamento para o rally do mesmo ano, tipo, fazer um refresh, ou um retreinamento, ou alguma coisa que tenha atualizado, sempre tem. Então, esse ano ele me chamou, foi em 2020, ele me convidou e falou assim, você não quer ministrar um treinamento pra gente, controle de hemorragias, para trazer a galera a percepção do uso do torniquete, das técnicas de controle de hemorragias, preenchimento de ferida, tudo que está hoje em dia, que as pessoas ainda não conseguiram absorver. Eu falei, claro, vai ser uma honra, inclusive. E fui para o Rio de Janeiro, ele me convidou, fui ministrar esse curso de um dia lá para o pessoal. Eu tenho um compadre, né, que mora em Bananal, que é uma cidade muito próxima de Barra Mansa, né? Então, ele tinha combinado com ele, estou aí perto, eu vou dormir na sua casa. Ele, não, pode dormir aqui em casa. E ele foi me buscar. O que acontece é que quando terminou o treinamento por volta das 6 e pouca da tarde, meu compadre já estava lá me aguardando em Barra Mansa, mais ou menos uns 50 minutos da cidade dele, que é Bananal, 40 e poucos.
E ele falou, já tô aqui. Aí eu fui me despedir do pessoal, agradecer, né? Porque eu já tinha feito o meu papel, que era ministrar a instrução. E o Jorge falou assim, o Dr. Jorge disse assim, ó, aguarda um pouquinho que a gente vai fazer uma reunião ali, daqui a pouco eu te chamo. E ele foi na reunião, chamou os componentes da equipe médica e perguntou, o que vocês acham de a gente convidar esse cara? Poxa vida. E aí, daqui a pouco ele voltou, ele falou assim, ó, cara, você não quer fazer parte da equipe, não? Se ligue, estou sem um médico na equipe, mas eu não quero saber do cargo, eu quero saber do espaço. E você vai cumprir essa vaga aí. Só se você não quiser. Porque o que você ensinou pra gente, você já sabe, a gente está aprendendo. Então a gente precisa de alguém que tenha essa capacidade de fazer isso, se precisar, na hora, bem feito. E a gente vai aprendendo contigo e todos os anos a gente faz isso. Se junta todos os anos. Existe um treinamento anual e todos os componentes da equipe que agregam. O médico que saca de ultrassonografia dá uma aula de ultrassonografia pra gente. O médico que saca de manejo das vias aéreas, ele faz o manejo da via aérea, ensina pra gente. O médico que saca de imobilização de membros, ele vai lá e ensina. Então, todos os componentes têm algo para agregar. Ele não é só um profissional que faz, ele é um profissional que faz e ensina. Então, até o Jorge falou um dia, foi muito legal. Porque muita gente fala assim, Herculano, pro próprio Jorge, como é que a gente faz para entrar na equipe médica? Que acha que é um glamour só, né, estar na equipe médica, mas antes disso tem todo um preparo. Ele fala, muita gente pode fazer o que a gente faz, inclusive muito melhor até que a gente. O problema é o que você tem a mais que pode agregar com a equipe para estar com a gente. Então é por isso que eu me sinto orgulhoso, porque por mais que eu esteja lá na equipe e tenha sido convidado, eu demonstrei meu valor talvez ele tenha encontrado isso e até hoje eu faço parte e eu agradeço muito inclusive. Então o Rally dos Sertões para mim hoje além de ser um trabalho, é uma experiência única porque tem a frase que eu gosto de usar, que é São Beda, né? Um filósofo britânico, um pensador britânico, que fala que existem os 3 caminhos para o sucesso. Todo mundo que assiste minha aula vê eu falar, eu coloco nos meus slides, e quando eu faço uma live eu falo isso. Você ensina o que sabe. Você tem um pouquinho de... até transmitir para as pessoas é justo, né? Você não tem que guardar nada para você. Praticar o que ensina. Como é que eu vou te ensinar algo, dizer como você tem que fazer e não praticar aquilo? E perguntar o que se ignora. Então, na verdade, São Beda disse que eram os caminhos para o fracasso, né? Não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina, senso, e o contrário a gente chama de caminho de regra. sucesso, que foi, na verdade, um filósofo muito famoso que vai à palestra pra caramba aí, Mário Sérgio Cortella, que falou isso, eu guardei, e é real. Se você souber algo, ensina para alguém. Se você ensina para alguém aquilo que você acha que sabe fazer, pratique aquilo então, e é para a vida, não é só no APH que eu estou falando, não é só no primeiro socorro. E se você tiver alguma dúvida, não ache que você não tem humildade, tem que ter humildade para perguntar, para você aprender mais alguma coisa. A gente vive aprendendo todos os dias, então é isso aí que eu faço no Rally. Que bacana. Quem participou aqui com a gente, quem assistiu esse bate-papo extraordinário aqui com o Marcelo, marca uma história aí, vai poder ver lá no episódio depois. Vou pedir para você botar os links lá do Rally, dos eventos lá, o que for disponível, né? Que for aquilo de conhecimento público, vai ser bacana. As pessoas também acompanharem essa parte da sua missão, dessa forja, dessa preparação de mente. Que bacana a conquista. A gente conhecendo essa história linear, ainda com os persaltos, foi um prazer, uma honra ter você aqui. Siga na missão, Marcelo. Um grande abraço. Obrigado, meu querido. Foi um prazer, cara. Se essa história mexeu com você, é porque vidas tocam outras vidas, assim como o direito é intrínseco à sociedade e a sociedade ao direito. Compartilhe com quem você acha que vai ser legal.